Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Mais uma vez nós estamos aqui, para tratar de assuntos concernentes à obra de Deus, aquilo que Ele tem para nós na família. Este é um importante tema que nós estamos estudando nesse trimestre. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Um verdadeiro avivamento, uma família feliz, é uma família avivada, é uma família que vive na presença do Senhor, uma família que faz o culto doméstico, uma família que almoça juntos, é uma família que nutre um bom relacionamento à luz da palavra de Deus. Fique conosco nesta lição. Você vai aprender o que Deus tem para mim e para você nesta oportunidade. Aproveite também para socializar o nosso material, para clicar no sininho aí e também para compartilhar. Dê um likezinho para nós, compartilhe o nosso material, que nós estaremos gratos a você, irmão, a você, irmã, que assim agir e assim fizer. Nós estamos aí na lição número 2, A preleção dos pais por um dos filhos. É a lição do segundo trimestre de 2023, da EBD Adultos. Vamos ao textuário da lição de hoje, E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, 28. Muito bem, irmãos, vivemos em uma época em que a família enfrenta muitos desgastes e a sociedade tem trago muitas forças do mal que desintegram a célula máter da sociedade, que é a família. Em diversos campos nós somos atacados, socioeconômico, espiritual, material, entre outros. A influência da civilização moderna tem atingido de cheio, com influências negativas, muito pelo sistema de comunicação de massa, que estão querendo passar uma nova família. Mas a família que as Santas Escrituras nos traz é aquilo que nós precisamos estar diante da palavra de Deus. A verdade prática é a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A predileção por um dos dois filhos não está no centro dos planos de Deus. Deus permite que aconteçam as coisas na terra porque Ele deu um homem o livre-arbítrio, irmãos. E nós temos que fazer a nossa parte porque Deus executa o seu plano por meio das nossas vidas à luz das Escrituras. Nós devemos então buscar os deveres nelas descritos, pois teremos assim uma vida positiva, uma vida na presença do Senhor, uma vida profícua. Leitura bíblica em classe está em Gênesis 25, 19 a 28 e 19. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac. Era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã, Arã, e irmã de Labão. Amava sua mulher. A Isaac orou intensivamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutam dentro dela, então disse-se: assim é, porque sou eu assim? Foi-se perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, porque o maior servirá ao menor. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que os gêmeos no seu ventre. Saiu do seu ventre o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, e por isso chamaram o seu nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrando pela mão no seu calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. Era Isaac, da idade de 60 anos, quando os gerou. Cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas.
Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha, amados, já começa aí, né? Na lição dessa semana, nós veremos quando nós desviamos das normas de convivência saudáveis e exarado na Bíblia Sagrada, que Deus estabeleceu nela, né, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. No livro de Gênesis, nós encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaque e Rebeca. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos, um em detrimento do outro. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Estes, está lá em Salmos 127, 2 e 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Sabemos, irmãos, que os pais, é dos pais a responsabilidade do desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Vamos aos objetivos da lição de hoje. O número 1 é apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. O 2, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas do conflito familiar. E o 3, explicar os malefícios da predileção na formação e de desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Muito bem, amados, foquemos nessa lição, que ela é importante para os dias de hoje. Isaque e Rebeca foram infelizes na criação dos filhos. Por quê? Porque não souberam esperar o cumprimento, das promessas de Deus na vida deles. Eles atentaram, então, para os malefícios emocionais, que foi a predileção, que pode dizer aí que ocorrem em muitos lares, a predileção por um filho em detrimento de outro. Como a predileção tem afetado a relação entre pais e filhos no seio familiar atual? O que exercícios devem ser praticados para evitar esse tipo de conflito entre irmãos? É isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Vamos à introdução? A história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço, que nós estudamos na lição passada. E hoje estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Mas nós sabemos também que essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Absolutamente. Deus quer o quê? Que nós tenhamos um tratamento igualitário. A palavra-chave é predileção. O plano de Deus para a família e sua persistência. O plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, que foi muito lindo, Isaque não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a mãe da sua esposa, para que a sua esposa fosse mãe, Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaque recebeu a notícia de que Rebeca estava grávida. Está lá em Gênesis 25 e 26. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, irmãos, pois quando ele opera, Deus tem os seus desígnios, e eles se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Domingo passado, nós estudamos, como dissemos, o pai, ou o avô do menino, Abraão, que também deu aí, ficou um tempo muito grande para que se cumprisse na vida dele as promessas do Senhor, e ele foi pai aos 100 anos de idade. Muito bem. Aí, nós, neste domingo, vamos estudar então
né, essa importante lição que trata já de um tema. Durante o trimestre nós vamos abordar vários, né, que acontece dentro de um lar e pode ser dentro de vários lares também cristãos, não é? Muito bem. Depois que ele orou, né, depois de 20 anos que ele havia orado, né, se cumpriu a promessa de Deus na vida dele. O que a palavra de Deus nos traz com esse exemplo, né? A lição nos traz que vale a pena esperar o tempo certo de Deus para realizar aquilo que ele prometeu em nossas vidas. Pois ele é conhecedor de todas as coisas, sabe o tempo oportuno para tudo acontecer nas nossas vidas. Tá difícil? Salmo 27 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É no Senhor que nós devemos depositar a nossa confiança. Subtópico 2, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente o futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer, como os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Está lá em Gênesis 25, 23. Isso independe das circunstâncias que desenvolvesse essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e de Rebeca e concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si, né? Mesmo dentro do ventre. Está lá em Gênesis 25, 22. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que eles seriam rivais. E aqui nós vemos a presciência de Deus, um atributo divino que indica que ele pré-conhece todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não causativo ele não se aplica no determinismo, mas ele aplica-se na vida do ser humano, né, como um propósito para que cada pessoa, muitas vezes que não compreende aquilo que Deus tem feito em sua vida, nós precisamos saber que a vontade do Senhor é perfeita, conforme Romanos 12, 2. Né? As vontades de Deus é perfeita em nossa vida, e ele tem esse atributo que nós, pela graça de Deus, somos alcançados. Sinopse 1, os desígnios de Deus cumprem no tempo certo, auxílio da vida cristã. Entenda como seus filhos se sentem para estabelecer, né, os seus filhos numa identidade forte e positiva. Em primeiro lugar, você precisa entender como eles se sentem sempre que um filho diz ao seu pai: você não entende. Sinais de alarme deveriam disparar na mente desse pai. Isso não quer dizer que os seus filhos têm razão contra o que sentem, né? Mas nós sabemos que é essencial para ajudar uma pessoa a lidar com as suas percepções. Não há, irmãos, aqui na face da terra, uma bula. A bula perfeita é a palavra de Deus. E Deus, em sua presciência, deixou as Santas Escrituras para que nós buscássemos nela todas as questões que nós precisamos para que nós possamos estabelecer, então, um lar à luz da sua preciosa vontade. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está lá em Tiago 1,19. Acho que isso é particularmente necessário para que os pais das crianças irão, assim, romperem suas vidas, né? Hoje, as crianças não querem regras, elas não querem, muitas das vezes, obedecer, mas nós precisamos estar conectados com o Pai. E à luz da Bíblia que nós podemos saber o que fazer e o que não fazer na educação e na criação dos nossos filhos. Muito bem, o tópico 2, o conflito familiar. A esterilidade de Rebeca, né? Vamos agora entrar nesse ponto. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres estéreis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar
Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac, está lá em Gênesis 25, 21, e ele foi agraciado com os filhos, gêmeos, gemelares. E nós, da mesma forma, quando temos algum problema aqui na nossa vida, precisamos entregar nas mãos do Senhor, buscar ao Senhor, que do alto vem a solução. 2. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração dos filhos herdeiros era importante para as famílias. Está lá em Salmos 127, 3 e 5, nós vamos ler agora. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um alto preço. Diferentemente do seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. Olha, a coisa começou a ficar mexendo demais dentro da barriga, né? E a esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito dessa questão e ouviu Deus falando que havia 2 povos no seu ventre, que o menor dominaria sobre o maior, está lá em Gênesis 25, 23, né? Muito bem, nós devemos sempre fazer como Rebeca fez, né? Perguntar ao Senhor, e Ele tem a resposta certa na hora certa para nós. Então, irmãos, precisamos, num lar cristão, buscar as respostas do alto para os nossos problemas. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade, de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, que era Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, que era o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, serviria o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal. Mas o que aconteceu, quando houve esse direito da primogenitura? Alicerçado nos padrões legais de direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, e este satisfazia o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, praticada pelos pais de Esaú e Jacó, produziria um grande conflito na família. Na sinopse 2, a predileção dos filhos é uma das causas do conflito na família. Olha, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, Nós não podemos ter diferenças em carinho, em amor dentro dos nossos lares. Precisamos tratar os nossos filhos com aquele amor de Deus, para que Deus nos ensinou, que nos amou. Se o Senhor nos amou e nós somos reflexos e espelhos de Deus, nós precisamos exercer essa cidadania, amando aos nossos filhos. E ele, a Bíblia diz que amou a todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, independente de raça, credo ou nação, é só crer no Senhor Jesus que nós seremos salvos. Então, para Deus não há diferenças. E nós, que somos considerados gentios, fomos enxertados na videira. E temos também o direito à salvação. Então, o verdadeiro amor entre os pais não pode ficar escondido dos filhos, pois eles ouvirão do amor através das palavras pronunciadas quando eles se separam, ou mesmo naquele tom de voz reprimido usado quando alguém está zangado, eles verão um amor em um toque gentil e amoroso. O encontro das mãos quando caminha pelo parque, irmãos, buscando aí tocá-las e também acariciá-las, deve ser, o pai deve ter afeto, deve ter amor e externar esse amor, tanto numa afeição física, como também
com palavras, e as palavras devem ser dirigidas igualmente para um filho, para uma filha, né? Nós devemos construir o amor em família, né? E a disciplina do afeto familiar exige começar com o óbvio, o amor a Deus e o amor ao próximo. Se isso não existir, ou se isso estiver em falta, vai ser muito difícil construir o amor entre família, que é o que traz o subsídio da lição de mestre aí que nós estamos estudando durante esse trimestre. Então, vejamos aquilo que Deus tem para nós e para nossos filhos. Vivemos a plenitude do Espírito Santo e ele nos orientará como criar os nossos filhos. O problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caçado do campo, né? Ignorando dessa forma a profecia divina lá em Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia dentro, né, de casa e no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Como se determina, então, a preferência? Tudo começa na necessidade de sobrevivência dos pais. Pelo que a inclinação será para os filhos maiores e mais saudáveis, né? Logo, serão mais bem-sucedidos na reprodução de novas gerações. Aparência física, irmãos. Os filhos mais bonitos, mais atrativos, têm mais sucesso na família, mercado de trabalho e na conquista de um parceiro para namorar. Os primogênitos, os primeiros filhos, são muitas vezes os preferidos. Historicamente, os primeiros filhos eram também os filhos mais altos e mais saudáveis, pois não haviam de dividir alimento com outros irmãos, né? Um estudo norueguês, está trazendo a revista de mestre, afirma que ainda que os primogênitos têm uma vantagem de 3 pontos de QI sobre os irmãos mais novos, devido ao fato de terem sido durante algum tempo o foco exclusivo da atenção dos pais. Que coisa, né, irmãos? O filho mais vulnerável, né, a um elemento parental ou ao restante do meio social, por vezes até como forma compensatória, numa forma de compaixão, né, uma opção que vai contra a instrução e a instituição de Deus. Os filhos mais novos, quando desenvolvem defensivamente, né, a capacidade de desarmar e encantar uma pessoa, né, por meio de uma estratégia de baixo poder, como forma de sobreviver num contexto onde eles são mais fracos, né? Por outro lado, como os irmãos mais velhos tendem a abrir caminho para situações novas, né? Os pais tornam-se mais tolerantes e tendem a preferir o filho primogênito, o pai e a filha mais nova. O gênero pode ser também determinante, né, para essa questão aí de predileção, né? Então, irmão, nós trouxemos aí, né, de um sítio eletrônico também para os irmãos, como se determina aí a predileção, a preferência. Tudo começa na necessidade de sobrevivência dos pais, pelo que a inclinação será para um dos filhos maiores e mais saudáveis. Logo, eles serão mais bem-sucedidos na reprodução de novas gerações. A aparência física, os filhos mais bonitos e atrativos têm mais sucesso na família, mercado de trabalho e na conquista de um parceiro para namorar. Os primogênitos, os primeiros filhos, são muitas vezes os preferidos historicamente. Os filhos mais velhos
eram também os filhos mais altos e mais saudáveis. Por quê? Porque eles não tinham que dividir o alimento com outros irmãos. Um estudo norueguês afirma que ainda que os primogênitos tenham a vantagem de 3 pontos de QI sobre os irmãos mais novos, devido ao fato de terem sido durante algum tempo na sua vida o foco exclusivo da atenção dos pais. O filho mais vulnerável tem um elemento parental ou o restante do meio social, por vezes até como forma de compensação, quando busca aí uma compaixão, uma opção que vai contra a instituição. Os filhos mais novos, quando desenvolvem defensivamente a capacidade de desarmar e encantar, né, ele está usando uma estratégia de baixo poder como forma de sobreviver num contexto onde são mais fracos. E, por outro lado, como os irmãos mais velhos tendem a abrir caminho para situações novas, os pais tornam-se mais tolerantes e tranquilos. As mães tendem a preferir o filho primogênito e o pai a filha mais nova. O gênero pode ser especialmente determinante em famílias de 3 irmãos, sendo que o mais velho e o mais novo têm mais possibilidades de serem preferidos, pelo menos de um dos pais, do que o irmão do meio. Quando os 3 irmãos são do mesmo sexo, as possibilidades do irmão do meio são ainda menores. Isso é um estudo que a gente verifica, né, que tem aí da psicologia, que nós então buscamos para trazer para os irmãos, mas nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando mais velho, não se desviará dele. Busquemos então na palavra de Deus, né, que é o auxílio para todas as horas, né, sabedoria do alto para criarmos os filhos. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó. Conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e o que ela fez? Interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Ela mentiu. Não queria mudar, né, irmãos? Com atitude mentirosa, depois de atitude mentirosa. Não queira mudar aquilo que o Senhor estabeleceu. Siga as orientações do Senhor. Por isso, quando nós fazemos isso, nós seremos bem-sucedidos. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sabedora que Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, está lá em Gênesis 26, 34 e 35. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia-se em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó, e este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda a trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca, né, irmãos? E ali aconteceu o que vocês viram. O pai abençoou o outro filho e depois, quando o correto mais velho chegou, acabou. Ele já tinha abençoado. E aí, irmãos, o ódio reinou no coração de Esaú. O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os 2 filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate e que, por outro lado também, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual
quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Os nossos filhos são heranças do Senhor. E Deus nos concedeu esse privilégio para que nós sejamos pais e sejamos bênção na vida dos nossos filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Neste sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. E os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. Nós, temos alvos a serem alcançados. E como flechas, devemos nos permitir sermos moldados para que venhamos a estar com uma qualidade maior e, com isso, atingirmos com maior rapidez o alvo desejado por Deus, até chegar na estatura de varão perfeito. Sinopse 3, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Já chegamos na conclusão da lição. A palavra de Deus, nós encontramos, irmãos, normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Está lá em Efésios 6, de 1 a 4. Nessa orientação, os filhos devem ser o quê? Obedientes aos pais. E os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é conflito entre os membros da família. Irmãos, oremos ao Pai para que Ele nos livre dessas situações. Salmos 127, de 1 a 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas alcançarão com seus inimigos a porta. Muito bem. Nós chegamos ao final da nossa lição de hoje. Nós aprendemos na lição de hoje que precisamos estar, irmãos, no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, nós seremos felizes. Deus nos fará prósperos. Deus dará para nós a direção correta a seguirmos. Deus é maravilhoso e a sua palavra nos diz que nós precisamos andar em seus caminhos. E quando nós andamos nos seus caminhos, nós não titubeamos, porque Ele nos levará a um local seguro. Nós seremos seguros debaixo das suas asas. E assim os nossos filhos precisam sentir-se também dentro dos lares. Muitas das vezes os nossos filhos em nossos lares estão abandonados, estão jogados aí para a babá eletrônica tomar conta, para que os jogos de videogame são celulares que são dados aos filhos na mais tenra idade, para que eles possam ser ali, ficar entretidos. Mas muitas das vezes falhamos em trazer uma palavra salutar da Bíblia Sagrada, trazermos exemplos bíblicos, orarmos, jejuarmos, fazermos o culto doméstico. Esse é um ponto específico que nós precisamos aprofundar e adotar em nossas casas, no Brasil e fora dele. Quanto aos pontos focais e principais da lição de hoje, nós precisamos, irmãos, saber que Deus ama a todos. Se Deus ama a todos, sem predileção, nós devemos refletir a sua imagem, amando os nossos filhos, a nossa esposa,
o nosso próximo, assim como Ele nos amou. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de passarmos aqui alguns instantes na Tua presença, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Se conosco, nos guarda, nos enche do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa aula e uma boa semana, em nome de Jesus.